TPM, todas por metamorfose. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o chamado para a inclusão. Muitas pessoas me perguntam, Lúcia, por que você entrou na inclusão? Na igreja você trabalha com inclusão, tudo que você olha sempre tem um pouquinho de social. O que é que te levou a isso? Quando eu tinha 11 anos, eu estive em Curitiba com a minha mãe, ela com tratamento de saúde, e lá nós tivemos que dormir na casa de uma missionária, e nós somos a igreja de Bacaxeri. E nesse culto que nós participamos, eu ouvi um dueto. Era um rapaz e uma moça, ele tocando violão e ele estava falando. Eles cantaram justamente aquela música que diz: Não me falaram de Cristo. E eu ouvi e aquilo ficou, né? Eu era muito nova, mas ficava aquela questão: não se cale jamais, né? Não se cale jamais e mostre a Deus, para a Deus, mostrar o nosso Deus para as pessoas. E eu não entendia direito, mas depois, com o decorrer do tempo, eu fui entender que era mostre Deus para outra pessoa. E a pergunta, como que ouvirão se você não for falar? Se nós não falarmos? Então, na mensagem que eles fizeram naquele dia, não, que poderia estar sendo falado para mim, porque 11 anos, né? E não tinha noção ainda, eu já estudava música. Mas com o decorrer do tempo, eu fui dar aula de piano quando eu tinha 13 anos. E um dos alunos que eu tive, ele tinha uma deficiência, né? Naquela época, as pessoas falavam, tem um retardamento, assim, tinha essas ideias, mas não tinha diagnóstico, sabia que ele não acompanhava da forma melhor. Mas o que foi interessante é que ele começou a ter aula e isso ajudou a desenvolver, né? E ele tinha 7 anos e eu tinha 13. E de lá para cá eu continuei dando aula de música, iniciação musical, e depois eu fui fazer faculdade de música, né? Fiz 3 anos de música sacra na Teológica aqui de São Paulo. E depois de casada, eu fiquei sabendo sobre o curso de musicoterapia. E comecei a fazer o curso, mas eu já tinha meus 2 filhos, né? A Marina já tinha 3, o Rafael já ia fazer 2 anos, e a logística não batia, porque eu tinha aula de sábado, e de sábado eu não tinha com quem deixá-los, né? Então eu parei a faculdade de musicoterapia. Mas eu não parei de pensar em inclusão. Por quê? Eu comecei a dar aula de música para crianças que tinham alguma necessidade, né? Então, alguns precisavam de desenvolver na escola e outros precisavam de ter alguma atividade além da escola. E nesse processo, naquela época, eu via que a Xuxa começou a fazer uma linguagem na programação dela. E daí eu vim saber que era uma linguagem para surdos. É a linguagem de sinais. Então, era a forma como as pessoas usavam, né? E eu fui atrás, mas só que na época não tinha internet. Então, você ia no boca a boca e na lista telefônica, até que eu cheguei na Igreja Batista da Liberdade
e entendi que lá tinha um curso que era de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E foi quando eu comecei a entender que lá atrás, quando eu estava em Curitiba, eu tinha tido um chamado para um trabalho específico, que era o trabalho de inclusão, que era o trabalho de falar para aqueles que não tinham, que falassem, a não ser por uma forma específica. Eu comecei a estudar Libras, né? Tinha uma professora, depois teve um pastor que vinha para São Paulo e dava oficinas, e assim eu fui conhecendo esse trabalho de inclusão. E a minha igreja abraçou essa visão, né? E mesmo nós não tendo nenhum surdo na igreja, eu comecei a trabalhar, a interpretar e a fazer a interpretação dos cultos com língua de sinais. Mas não ficou só aí, porque as pessoas que me viam na igreja fazendo aquele trabalho pensaram, poxa, agora ela sabe lidar com pessoa deficiente. E aí uma amiga chegou e falou assim, olha, eu tenho uma conhecida que tem duas filhas que elas são deficientes visuais. E uma delas é música. Daí eu falei assim, mas como que funciona? Eu não sei como que seria, né, dar aula para uma pessoa cega. Né? Daí eu falei, fala para a mãe dela conversar comigo. E daí a mãe veio com as duas meninas, né? Só uma que ia estudar música. E conversando, ela me explicou sobre o Braille, né? Até então eu não tinha noção de como que funcionava a questão da escrita Braille. E eu falei para a mãe, falei, olha, a gente pode fazer uma experiência, né? E com experiência. Então a mãe trouxe o material dela, mostrou como ela aprendia, mas eu falei, mas eu não consigo encaixar isso com a música, né? Nessa época eu já dava aula fazia trabalho de musicalização infantil com cores, né? Então eu já estava trabalhando com as cores e pensei, eu vou ter que adaptar para ela de uma forma que ela aprenda como as crianças que estão aprendendo com cores, mas numa escrita para ela. E foi quando eu fiquei sabendo do maestro, né, que é um maestro que na época ele tinha todo o conhecimento da musicografia Braille. Né? Daí fiz contato com ele, mas a condição financeira para pagar o curso era muito, não dava, então fui buscando conhecimento através de uma professora de sala de recursos, até do Colégio Silva Jardim, né, a professora Isabel, e ela começou a me explicar como que funcionava. Então, eu pegava a lição do método, passava para escrita em braille, mas escrito mesmo, com caneta, o sinal, e daí eu ditava para o aluno para que ele pudesse fazer a escrita real dele, né? E nesse processo eu fui lendo e pesquisando sobre a musicografia Braille, né? E eu percebia cada vez mais que era muito complicado, mas nós fomos nos adaptando. E nisso a Carol, que foi a minha primeira aluna, que com deficiência visual, né, ela tinha uma capacidade de desenvolver musicalmente muito grande, né? Mas ela era uma dessa capacidade de desenvolvimento. Alguns outros alunos tinham mais dificuldade, porque as pessoas normalmente pensam assim, toda pessoa que não enxerga desenvolve a audição perfeitamente. E não são todos, porque a questão da música é a questão da pessoa ter um dom para música, a pessoa ir, né,
desenvolver o ouvido para aquilo. Às vezes a pessoa precisa tocar a música lendo a partitura o tempo todo, né? Como qualquer ouvinte, como qualquer vidente. Então, nesse caso, a Carol era uma exceção, ela conseguia tirar de ouvido, mas os outros precisavam de estar ali com o caderninho, dedilhando o braille, né? Começava a decorar os exercícios para poder tocar. E eu ficava com a partitura em tinta, né? Que é a partitura normal. E assim foi desenvolvendo, e depois disso eu acabei tendo outros alunos. Eu tive aluno cerebral, que ao nascer com a questão do parto, já nasceu com problema, o lado direito todo imobilizado, e queria estudar música. Então, eu fazia a adaptação da mão direita com palito de sorvete, com todo o processo que dá. Eu tinha que não falar assim, você não tem condições de tocar. E assim eu fui tendo um grande número de alunos, sempre com foco na inclusão. Mas a igreja eram os surdos, o processo maior, né? Então nós tínhamos um grupo que fazia língua de sinais, que começaram a aprender, foram capacitados para trabalhar dentro da igreja, nessa questão de interpretação. E aí entra uma inovação. Quando eu comecei a fazer o curso, não tinha nenhum surdo na igreja, né? E a primeira surda que eu conheci e que eu trabalhei, que até ela chama, eu encontrei com ela num monte de terra. Ela estava num monte desses que as pessoas, quando vão construir, que vem aqueles tratores e vão amontoando terra, amontoando, e ela estava sentada lá, toda suja. E a pessoa que ia me apresentá-la chamava, fazia sinal, e ela é surda, né? Então a pessoa precisava ficar sinalizando até que ela desceu. E eu nunca esqueço que a Janaína desceu com aquela carinha suja, cheia de terra, e daí a, a pessoa que estava me apresentando chamou a mãe, e olha, daquele momento, o que aconteceu? A Janaína foi entregue praticamente para a igreja. Chegava dia de domingo, a Janaína estava na igreja. Então, a mãe, ela entregou aos nossos cuidados, né? E por que ela entregou aos nossos cuidados aos domingos? Porque lá na igreja tinha um grupo que falava a mesma língua que a Janaína, que respeitava a cultura da Janaína. E com a Janaína, outros surdos chegando na igreja, porque ela estudava numa escola de surdos. Então, ela foi levando surdos para a nossa igreja, né? E essa abertura foi muito importante, porque a igreja começou a entender qual era o processo da evangelização, das diferenças. E isso daí fez com que as pessoas começaram a respeitar as outras, né, dentro da sua necessidade. Vamos, em 96, quando eu já estava na faculdade de biologia, quando eu percebi que eu ia mexer com pessoas com deficiência, eu pensei, falei, eu preciso de algo, entender um pouco mais sobre esses processos, o que leva a pessoa a ter uma deficiência, né? Então, quando eu fui olhar para a questão do surdo, da rubéola congênita, toxoplasmose, uma série de coisas que nós podemos também olhar pelo lado preventivo.
Então, para orientar a pessoa que tem uma deficiência, teria que ter um conhecimento técnico. Desde criança, eu queria ser bióloga. Então, eu juntei a biologia, a música, né? E esse olhar de inclusão. Tem um que eu venho trabalhando com essa visão, né? Juntando os conhecimentos que aparecem, as possibilidades que aparecem para que eu possa estar aprendendo e trabalhando dentro do processo de inclusão na igreja. Hoje, eu já não trabalho mais só na igreja. Se acontece de ter uma necessidade de uma palestra, de alguma coisa, a gente está pronto a fazer. Né? Em 90 e início dos anos 2000, nós tivemos a oportunidade de muitos congressos da educação, justamente por conta do trabalho que era desenvolvido dentro da igreja. Né? Então, as pessoas viam, né? Tivemos oportunidade de ir para a televisão, de fazer, de dar entrevistas, de conversar, de participar de discussões sobre a inclusão e até mesmo de cantar aqui em São Paulo com o grupo que trabalhava com a língua de sinais e o pessoal que cantava. Então, nós nunca trabalhamos simplesmente com um grupo específico, só aquele grupo. Então, nós tínhamos as pessoas que cantavam, né? Tínhamos cantoras que hoje são pessoas que estão aí na mídia trabalhando, como a Célia Nascimento, que sempre nos acompanhou cantando, né? Ela sempre emprestou a voz dela para os surdos. Então, nós fazíamos essa dinâmica, esse trabalho, porque uma das coisas que nós sempre percebemos é que as pessoas querem incluir da forma que elas querem. E não é, nós precisamos incluir da forma que é necessário. Nós precisamos incluir com mecanismos que possa fazer com que aquela pessoa a ser incluída se sinta bem, não é um peso para o grupo que ela está sendo incluída. Então, isso daí é muito importante. Quando nós pensamos na igreja, a igreja tem como referência o amor de Cristo. E é justamente alicerçado no amor de Cristo que nós podemos desenvolver projetos de inclusão. Então, como nós vamos incluir pessoas se nós não estamos demonstrando o amor genuíno por essas pessoas? Não adianta abrir portas, mas não abrirmos o coração. Eu tive a idade de trabalhar numa igreja por 20 anos, né? E quantas vezes nós tivemos pessoas que acessaram a igreja, não necessariamente como pessoa com deficiência, mas pessoa em situação de rua, e que ali se sentiu respeitado ao ponto de, quando foi embora de São Paulo, voltou para sua terra, mandava mensagem, mandava foto, mandava lembrança para o pastor. E quando Paulo foi na igreja, e, sabe, a pessoa totalmente formada e não esqueceu daquele lugar que ela foi acolhida. A pessoa com deficiência também tem essa necessidade. Ela não esquece onde ela foi acolhida, onde ela foi respeitada. Agora, nós não podemos esquecer que a pessoa que está sendo, ela precisa olhar para você e entender que você está abraçando, que você, mesmo não tendo a mesma comunicação, mas você a ama, você quer que ela esteja junto com você. A responsabilidade nossa é muito grande e cada vez que eu lembro daquela noite em Curitiba, eu falo, poxa vida, ali Deus me chamou para um trabalho com pessoas que precisam de uma forma especial para ouvir de Cristo, para ouvir do amor.
Quando nós falamos no amor, nós falamos de alguém que é amor. Deus é amor. E muitas vezes amamos a Deus, mas quando nós temos alguém que vai nos dar um pouco mais de trabalho, nós preferimos ignorar essa pessoa. Nós não podemos esquecer que Cristo, que foi uma pessoa que incluía com todas as metodologias possíveis. Ele sentava no chão, ele escrevia na areia, ele subia, ele chamava quem estava lá em cima, desce, ele olhava para o todo, né? E nós, que precisamos falar do amor de Deus, nós precisamos estar também com esse olhar. Porque é muito fácil nós olharmos e pensarmos que algum dia aquela pessoa que está ali vai precisar com alguém. Eu não sei Libras, ok, mas na igreja tem alguém preparado para falar com aquela pessoa de uma forma especial. A tendência de olhar para aquela criança inquieta que não para, que não para, que não para. Tudo bem, mas você respeite o momento daquela criança. Porque famílias estão precisando ser incluídas para ter uma noção de como lidar com os problemas, com as necessidades. E quando nós falamos problema, não é que aquele que tem, que tem uma deficiência é o problema. O problema somos nós, a sociedade. O problema está naquele olhar que despreza. Esse é o problema. Nós estamos aqui justamente para falar para você. Nós precisamos pensar em metamorfose. Todas por metamorfose quer dizer todas as pessoas podendo somar para que haja uma transformação. Ah, mas você falou da igreja. Nós precisamos, nós na igreja, precisamos alertar para as pessoas. A igreja é uma porta para que as pessoas entrem, para que as pessoas enxerguem que ali elas podem ser amadas. Agora, cabe a cada um de nós assumirmos o que você não é preparado para falar com o surdo, para ajudar uma pessoa que não enxerga, que precisa de uma mobilidade, mas que você, pelo menos, ajude pessoas a serem capacitadas, ajude, incentive. Não estou falando, vai lá e paga, não é isso. Estimule a pessoa que está chamado para aquele propósito. Ore por aquela pessoa. Ore por aquele ministério que pode estar sendo feito na igreja. O grande desafio para nós é o ministério de inclusão. É o ministério quando você olha para o próximo e você fala, como eu posso ajudar? Nós pensamos em missões, nós pensamos que lá no sertão tem pessoas que precisam de ouvir de Cristo, lá na África, tudo. Mas nós temos que ter consciência que neste grupo também tem pessoas que têm uma deficiência, uma carência de uma forma específica para poder desenvolver. E se nós não estivermos nos preparando, nos capacitando, preparando a igreja para abrir o coração, preparando os pastores das igrejas para entender que muitas vezes, no meio do culto, o surdo vai falar mais alto, vai atrapalhar.
que o intérprete de Libras, ele precisa de um lugar específico dentro da igreja para poder falar do amor de Cristo para o surdo. Às vezes as pessoas acham assim que só aquele quadradinho que aparece como nas legendas é importante, só aquele. Não, ele precisa da comunicação do corpo, da comunicação da expressão facial. Então, quando o pastor fala, o intérprete leva aquela emoção. Então, nós precisamos estar preparados para que a inclusão seja verdadeira, que a inclusão seja total, que a inclusão possa ser a nas nossas vidas, a partir do trabalho da igreja, a partir do trabalho seu numa empresa, a partir da ideia educacional. Porque nós só podemos fazer a diferença através da inclusão quando todos participam. Cada um dentro daquilo que pode somar. Mas é muito importante que todos, por metamorfose, possamos ajudar aquela pessoa que precisa ser incluída. No mês azul, todo mundo falando do autismo. E nós vamos depois conhecer, no nosso próximo encontro, nós vamos ter uma pessoa que trabalha com autistas e pode nos dar dicas de como lidar, de como a igreja pode incluir. Porque nós não podemos escolher quem nós vamos incluir. Nós precisamos estar atentos a quem nós vamos incluir e o que nós vamos fazer. Essa é a nossa. Até a próxima e todas por metamorfose. Siga o nosso canal. Está na legenda. Tchau.